O conto de Marina Colasanti, Como Cantam as Pedras, tem gerado muita dificuldade de interpretação. Eu tenho visto bastante coisa sobre isso, mas está deixando de considerar a inspiração que realmente ela teve para fazer aquele conto. Preste atenção. Há um texto, O Homem que Conversava com as Pedras, escrito por nada mais, nada menos que Marina Colasanti. Ele foi escrito numa quinta-feira, 19 de outubro de 2017, pela autora. Vamos lá, eu vou pegar alguns trechinhos. Isso pode ser colocado na sua prova de redação, na sua prova de português. Então, atento. Ele conversava com as pedras e colecionava seixos de rio, pedrinhas. Besbete é o nome. Besbete, escultor. Reconheci a casa atelier antes mesmo do carro parar. Já havia estado ali há alguns anos, em minha primeira ida a Caxias do Sul. Então ela vai falar da experiência de chegar à casa dele, ser recebida com um abraço do João. Duas presenças nos recebem ainda lá fora. O próprio Bet, de braços abertos, e a grande escultura de pedra gasta ao meio por língua ou vento, que, saberemos depois, exigiu 8 anos de trabalho. Quando ela fala língua, língua do fogo, me parece que ela se refere à lixa, que serve para desgastar, para polir a pedra. Tá bom? Menino, Bet ia com a mãe para a beira do rio. A mãe lavava roupa. Ele brincava com o que tinha à mão. E a mão tinha pedras, seixos. Há pedras que ganham pontas transformando-se em cactos. Há pedras que ganham rosto e se tornam humanas. Há pedras que, como fruta, mantêm a casca áspera e só no corte preciso revelam sua polpa. Inclusive, isso está no conto. Que o guerreiro está aprisionado num fruto. Ele era um caroço de dura fruta. Todas elas exercem poder e atração. Olha o que vai dizer aqui agora. Parece imperativo acariciá-las, percorrer com a mão os mesmos caminhos percorridos por ferramentas que imaginamos macias como água, e o contato se revela morno e prazeroso como se de uma pele. Também no conto ela fala do viajante flautista, que ia penetrando os poros daquela pedra, daquele grande guerreiro que havia se transformado em pedra, e sensibilizando o guerreiro, trazendo o guerreiro para fora, ou seja, esculpindo. A flauta ali simboliza esses instrumentos, essas ferramentas do artesão, do João, para tirar lá de dentro o guerreiro. Mas, professor, e por que as pedras cantam? Ela vai dizer, algumas pedras cantam. Bet nos conta que descobriu a voz das pedras ainda na infância. Então, o guerreiro ficava lá dentro da pedra, segundo o conto dela, e ele começou a cantar, um canto sofrido, porque ele queria sair lá de dentro. Vamos no finalzinho. Ó. Na sala menor, a íntima sala do casal, a mesma em que na minha outra visita tomei café, está a coleção de seixos de Bet. Os mais queridos têm nome e ele os apresenta tomando-os na palma da mão. Alguns têm rosto ou apenas feições sugeridas, outros são pura pedra polida.
Deles o dono não se separa. Estão pousados sobre os móveis e enfileirados sobre uma mesa baixa, riqueza que Bete agora, menino crescido de 77 anos, começa a descobrir na beira do rio Taquari, enquanto sua mãe lavava roupa. Olha que interessante. Então, ela mesma vai falar da inspiração que teve para fazer o poema. Lendo o poema agora, nós vamos entender perfeitamente o que ele quer dizer. Olha só, era um guerreiro grande e sólido como uma montanha que regressava à sua casa depois de muitas e muitas batalhas. A terra tremia debaixo dos seus passos. Chegando tão cansado, ele se colocou então para dormir. Dormiu todo dia, dormiu toda noite, dormiu muito tempo, dormiu um ano, depois outro, muitos outros. Ele dormiu porque ele ficou dentro da pedra por muito tempo, ele se transformou em pedra. Olha a ideia de Marina Colasanti. Ela pegou o guerreiro antes de entrar na pedra, durante o período em que ele ficou dentro da pedra e depois que ele saiu da pedra e se desfez. Olha isso. Acordou com uma formiga caminhando no seu peito. O sono o havia deixado. Quis abrir os olhos, não conseguiu, ou seja, ele estava imóvel lá dentro. Aqui ela vai relatar essa situação dele dentro da pedra. Os ossos pareciam alheios, se é que havia ossos. Uma rigidez fria e compacta fundia carne e sangue. Imóvel, perguntou-se em que caixa, em que casca, em que pele estava trancado. Não podia saber que o tempo o havia transformado em pedra. Então, o guerreiro antes estava livre da pedra, dormiu muito, entrou na pedra, é o fantástico, é o maravilhoso. E aí permaneceu dentro da pedra por muito tempo. Mas que viagem é essa? É o artista. Isso aqui é uma intertextualidade. Ela está trazendo a obra do artista para o conteúdo do seu trabalho. Isso também é uma metalinguagem, ou seja, o código linguístico falando de outro código, que é a arte da escultura. Então isso aqui também é uma metalinguagem. Muito interessante isso. Olha, ele ficou preso lá há muito tempo. Quando ele foi observar, então, perceber e acordou, não havia mais casa ao redor, nem mais cidade ou aldeia. Tudo havia desmoronado ao longo de muitos anos. Porque a pedra tem uma duração incrivelmente longa. Ele sabia com súbita clareza que estava aprisionado dentro de si, sozinho no escuro, vivo caroço de dura fruta, e que talvez ninguém viesse devolvê-lo ao sol, ou seja, tirá-lo lá de dentro, porque ele estava trancado dentro da pedra. Então, para não estar tão só, pôs-se a cantar. O cantar aqui é uma tentativa de chamar a atenção. É a pedra que poucos conseguem ver. João Besbet, ele fazia escultura com pedras que não tinham nenhum valor ou quase nenhum valor para a escultura. Eram pedras sem importância, vamos dizer assim, que não atraíam a atenção das pessoas, dos escultores, de um modo geral, mas ele viu alguma coisa ali porque ele conseguiu ouvir o canto da pedra, ou seja, ele se interessou pela pedra. Veja só, ele ouviu o canto. Então, não cantava como canta o homem, cantava como cantam as pedras quando sofrem. E se o cantar não espantou sua solidão, com certeza espantou as pessoas, porque ninguém via naquelas pedras nada de interessante. Então, ela vai falar isso aqui. Assim, se antes um ou outro pastor se atardava por aquelas paragens cuidando de suas cabras, se alguma caravana acampava por ali, agora mais ninguém. Olha agora. Talvez muito houvesse passado, talvez pouco,
quando um viajante vindo de terras distantes pousou seu alforge no chão e sentou-se. Alforge é uma mala, é uma bolsa, normalmente de couro. Comeu do que tinha trazido e descansou, enrolado no cantar como em uma manta. Ele gostou do canto da pedra. Ou seja, ele achou interessante aquela pedra. Poxa, isso aí dá para fazer alguma coisa. Esse viajante aqui é o João Besbete, ou qualquer artesão que encontre nessas pedras uma oportunidade de fazer arte. Depois meteu a mão no peito, por dentro da roupa, tirou uma flauta, estava morna como a pele e levou à boca. Ou seja, ele está pegando seus instrumentos, suas ferramentas para esculpir essas pedras. O que a flauta disse, nem o viajante saberia ao certo. Sua música deslizou sobre a areia com a mesma suavidade de uma serpente, das serpentes. Penetrou poro a poro na pedra, como água que vai desgastando, vai polindo, como luz, abriu seu caminho e no instalar de juntas que se soltam, de amarras que se desprendem, o guerreiro moveu-se, levantou a cabeça, ergueu o trono, pôs-se de pé, ou seja, saiu de dentro da pedra. Agora ele está esculpido. Com a arte dele, do João, com a sua arte, ele conseguiu tirar aquele guerreiro lá de dentro. Isso aqui também tem relação com Michelangelo. Michelangelo, quando ele fez uma monumental obra chamada Davi, num bloco de mármore, de Carrara, de 5 metros. Ele, depois de ter feito aquilo, que era um grande desafio, perguntaram como ele havia conseguido, e ele disse, mas o Davi já estava lá dentro. Eu só tirei o excesso da pedra e ele apareceu. O que Marina Colasanti faz? Ela viaja nessa ideia, ela pega o antes do guerreiro, ele existia para ele ter entrado na pedra, durante a sua permanência na pedra e depois que ele se transforma numa escultura, ou seja, ele é liberto lá de dentro. Só que quando ele sai de lá, ele vê que tudo aquilo que ele conhecia antes não existe mais. E chega aqui no final, ele fala, onde? Onde estavam todos os seus? Então, o guerreiro que havia vencido tantas batalhas gritou, amaldiçoou o tempo, porque ele viveu tempo demais, ele passou muito tempo lá, todas as referências dele desapareceram. Paralelamente a essa ideia aqui, do trabalho de João Besbete, existe também essa questão relacionada com a passagem do tempo, talvez com o envelhecimento humano e com a perda das referências, as pessoas que vivem demais. Também podemos ir por esse caminho, mas é uma interpretação que ocorre paralelamente a esta que é principal. Depois ele dobrou os joelhos e chorou. Chorou, porque tudo que ele conhecia, todos que ele amava, haviam ficado para trás, que ele viveu demais. O tempo teve pena. Girou rápido como o vento ao seu redor, como o vento acariciou-lhe os cabelos e o rosto, como o vento gastou as arestas da sua roupa e do seu corpo, lambeu, soprou, desfazendo em areia aquilo que havia sido pedra. Tu és pó e ao pó retornarás. Isso está no livro de Gênesis da Bíblia, a ideia de que a gente começou como pó e vai se desfazer em pó. Ele, por ser pedra, também vai acontecer isso com ele. Só não lhe devolveu, o tempo só não devolveu a ele, ao guerreiro, o canto. Entregou uma parte à boca do vento, pôs outro tanto na língua do fogo, e a parte mais delicada e sofrida deixou com as pedras. A essência deixou com as pedras, para que a ouvissem aqueles que sabem ouvir. Ou seja, um outro artesão, um outro artista, um outro escultor, que saiba encontrar nessas pedras uma possibilidade de também fazer arte.